Celestial, engrandecemos o Teu nome nesse momento, pedindo a Tua bênção, a Tua unção, cobre-nos com as Tuas poderosas asas nesse momento eterno, porque está escrito que sem Ti nós não podemos fazer nada. Derrama Teu óleo fresco sobre mim nesse momento, para que todos nós aqui possamos crescer e aprender mediante os ensinamentos da Tua palavra, que é Espírito e vida. E te agradecemos em nome de Yeshua, Messias. Amém. Amém. Então, a dupla porção, 27ª Parashá, Tazria, 28ª Parashá, Metzorá. Tazria significa semear, eu concebei, né? Se refere a nascimento. Vamos abordar um tema bastante interessante que aborda a questão tanto do nascimento quanto a questão da lepra. E como nós terminamos de passar os dias da festa de Pêssar, eu achei muito sugestivo esse tema, porque Pêssar está, digamos, tem uma ligação, né, a festa de Pêssar com Shavuot, né? Termina Pêssar, já automaticamente já começa a contagem do homem, ele vai até Shavuot, né? Finaliza lá em Shavuot. Então, as festas, elas se interligam entre si, elas não são festas independentes, mesmo porque a maior prova disso é que as festas, elas são Shabbat, né? E nós temos o Shabbat semanal, então é como tudo está se interligado o ano inteiro, essas festas, como uma grande corrente, né? Que se interliga semanalmente através de cada Shabbat que a gente passa também. Isso é muito bonito, muito profundo e muito bonito. O tema principal de hoje, o que o sacrifício de Pêssar, do cordeiro, né, nos ensina sobre lepra, sobre Metzorá. O resumo das porções de hoje abrange a purificação da mulher depois do parto, as leis acerca da lepra, a lei acerca do leproso depois de sarado, a lei acerca da lepra em uma casa e as imundícias do homem e da mulher. Eu mudei aqui um pouquinho a forma dos slides, né? Já enchia de cara assim, já enchia o quadro. Então vamos lá. Taharat HaMetzorá, processo de purificação para a pessoa afligida com lepra. Então esse processo da mensagem de hoje tem a ver, tem uma estranha semelhança com um ritual que já vimos antes na Torá, que é a oferta do cordeiro de Pêssar. Como assim? Porque os elementos do processo da purificação da lepra, esse Tahará HaMetzorá, que é justamente o processo de purificação de uma pessoa afligida com lepra, abrange alguns elementos, que é a madeira, o cedro, né? Tem o sangue, carmesim, sangue. No processo de purificação também tem o carmesim. E tem as mesmas plantas, uma delas é o isopo. Então, todos esses elementos que são no ritual da purificação da lepra, todos esses elementos se encontram em Pêssar, no sacrifício, né? Na cerimônia, se encontram lá também. A madeira da porta, né? Qual porta, Roxa? A porta das casas, né? E etc. Então vamos lá. Vemos então que de alguma forma a HaMetzorá, processo de purificação, é quase como uma experiência da oferta da Páscoa. Opa, esses elementos que a gente não tinha parado para pensar, já nos aproxima muito, nada é por acaso na Torá. Já nos dá uma aproximação legal, assim, que você pensa, então eu vou continuar participando desse estudo de hoje, não vou embora.
Vamos lá. A Torá lida com a Metzorá é como se ela fosse uma espécie de transição entre a morte e a vida. Muito bem. Então, peraí, faz sentido também. A purificação, né, da lepra está diretamente ligado a essa visão também. Nesse entendimento, vemos que há duas partes para uma pessoa, uma parte de você que está morta, que está morto, e uma parte que está vivo, né? Então, como indivíduo, você ainda está vivo, mas a parte de você que se relaciona com a comunidade está morta. Porque, como assim? Me explique melhor isso, Jair. Sim. Por que a pessoa, quando ela está afligida de lepra, ela fica distante da comunidade, para fora dos muros, num lugar distante lá, de preferência, não só no lugar fora dos muros, como uma espécie de um covil, num lugar meio subterrâneo, assim, que não tem muita ventilação. Por que não ter ventilação? Porque o vento pode espalhar a doença. Então é um lugar assim meio sombrio, não tem vento, escuro, ou uma caverna, um túnel, algo assim. Né? É mais ou menos assim, entre aspas, uma espécie de um túmulo. Estão me entendendo onde eu quero chegar? Por isso que esse entendimento da pessoa, parte dela está morta e parte dela viva. Então, o que nos dá alegria de viver e vida? O que nos dá alegria assim, do dia a dia de viver? Roche, Hashem, muito boa resposta, excelente resposta muito sábia. Depois disso, o Mashiach, amém, Baruch Hashem. Mas fora a parte de cima, vamos ficar aqui embaixo. O que nos dá alegria? Convivência, relacionamentos. A tua esposa, teus filhos, os familiares, amigos, aqui a família Sarel, né? Isso nos dá alegria. Então é relacionamento. Então nós não fomos feitos por Hashem para sermos um ermitão, sei lá, um homem isolado que vai viver lá numa caverna sozinho. Não. Nós fomos feitos para viver em comunidade, para sermos sociais, né? Então, como indivíduo ainda, mas relaciona com a comunidade, está morta, a parte que se relaciona. Então, aquele que está com lepra fica num lugar lá, não tem contato com ninguém da sociedade, fica isoladão lá. Uma espécie de um semi-morto. Então, de certa forma, você está caminhando para a morte. A Metzorá reabilita isso, despertando a parte comunitária daquele indivíduo. Entenderam? E o veículo para isso é a experiência da oferta de Pessah. A experiência para essa reabilitação do indivíduo. Né? Como assim? A oferta de Pessah aconteceu quando a nação de Israel veio a ser uma comunidade em primeiro lugar. Quando que a nação de Israel realmente foi vista, foi aceita, de uma forma efetiva, foi considerada uma nação? Que eles estão juntos. Quando? Houve um momento. Quando aconteceu isso? Foi quando os primogênitos dos hebreus que foram salvos, que não morreram, eles saíram daquelas casas, passaram por aquela porta, lembra a madeira da porta? Eles passaram por aquela madeira da porta, por aquela porta, que tinha sangue nos umbrais e nas vergas. Ali sim, dali para frente, quando os primogênitos saem dali, a função, nós vamos entender a função, né, do primogênito, que simplesmente não é aquele que nasceu primeiro, ele tem uma função especial de Hashem para a próxima comunidade. Ele é o início de uma nova comunidade que está para vir, que Hashem vai formar, o primogênito.
Não é em vão que o Eterno disse, os primogênitos são meus. São meus. E agora, para se juntar à comunidade, essa pessoa deve reencenar sua própria versão pessoal dessa questão exatamente que eu estou falando. Essa é a visão básica da conexão entre Tahará HaMetzorá, purificação da lepra, e o Corban de Pessa. Nós já falamos aqui, nós estamos no terceiro slide, são 8. Já vários elementos que se conectam de uma forma muito legal. Não estamos fazendo esse paralelo por acaso. Então são elementos muito concretos, pés no chão, para a gente fazer essa abordagem. Para entender melhor essa conexão, começamos com a palavra negá, que significa aflição ou praga. As pragas do Egito, né? Negá, ou aflição. Em Levítico, que é o livro que nós estamos agora, Tsarat é descrito como um negá. Está escrito lá. É a segunda vez na Torá que aparece a palavra negá. Agora, nessa porção de hoje, se você for lá ler a palavra em hebraico, realmente é negar, e negar significa praga ou aflição, né? Mas tem uma primeira vez, antes dessa palavra, exatamente a mesma palavra, eu confirmei, se abre a Torá, vai lá em Êxodo, vamos lá. Exatamente na 10ª praga, se vocês forem confirmar lá na Torá, na 10ª praga, Êxodo 11:1, diz assim, Vai Omer Hashem el Moshe od negar errad avi al Paraó. Mais uma praga, mais uma aflição, disse Moshe, eu trarei sobre Faraó, né? Então, essas duas palavras, tanto em Êxodo como em Levítico, a palavra é a mesma. Então, a 10ª praga foi a primeira negá na Torá, e agora há uma negá chamada Tsaraat. Tsaraat, que é lepra. Pode haver algo nessa conexão? Pode ser algum nível de Tsaraat que não aparece pela primeira vez em Levítico, mas poderia ser o primeiro exemplo de Tsaraat que de alguma forma estaria na 10ª praga? Sim? Bem interessante isso aí. Então, outras palavras aqui em hebraico. Od negar errad avi al Mitzrayim. Trarei uma última praga, uma última aflição ao Egito, né? Isso em Êxodo. Essa aflição poderia, de alguma forma, ter sido a própria Tsaraá. Ou, vamos fazer uma pergunta. Então, essa aflição poderia, de alguma forma, ter sido a própria Tsaraá? Lepra? Sim ou não? Isso está em Êxodo 11:1. Eu coloquei ali, parece loucura. Mas na 10ª praga, eles não tiveram, na 10ª praga, não foi lepra que aconteceu, né? Mas houve algo bastante interessante, né? Houve a morte. A morte dos primogênitos, mas não dos primogênitos hebreus. E o que essa morte, que é a 10ª praga do Egito, tem a ver com lepra, com tsará? Qual que é o âmago, né? o foco dessa conexão aí? Pode sim ter algo a ver com Tsará. Exatamente como eles morreram e qual o significado de suas mortes? A paraxá que começa a falar sobre as leis de Tsaraat é a paraxá Tazria, que é essa paraxá de hoje. Mas a paraxá Tazria começa a falar sobre algo que parece não ter nada a ver com Tsará, as leis do parto. Olha que interessante. E começa a falar do quê? Quando se começa a ler a leitura que foi feita aqui, não vai diretamente ao ponto da lepra.
Ela fala de outra coisa. E essa outra coisa que tem uma conexão com aonde a gente quer chegar aqui, que é a questão da morte. Entendeu? Então, a gente pensa que, não, essa paraxá aqui que nós estamos lendo hoje parece que não bate com essa leitura, não bate com o tema que é a lepra. Mas, então, a gente vê que, assim, a sabedoria de Hashem, nada escapa, parece que está fora de ordem, mas não, está na ordem certinha. A gente que não entende a ordem de Hashem, entendeu? Isso que é muito interessante na Torá. Espera aí. Só após 8 versos, olha, presta atenção. Só após 8 versos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, se começa a ler ali, vai lendo, ninguém percebe nada, 8 versos, né? A Torá sai dessas leis do parto e entra nas leis da tzará, tipo de lepra ou aflição. Só depois de 8 versos que ela vai tocar nesse assunto, né? O que as leis do nascimento poderiam haver com as leis do tzará, lepra, que no começo fala de nascimento, né? Fala de parto, não fala de lepra. Então, o que as leis do parto ou do nascimento poderiam ter a ver com as leis de tzará, lepra? A resposta pode estar no único exemplo de uma pessoa que é afligida com tzará. Vão acompanhando, olha que interessante que é. Qual foi o exemplo que nós estamos querendo chegar? Quem é a pessoa que foi afligida, que está esse exemplo em Números 12, né? A Miriam. A Miriam foi atingida com tzará. Arão, ao falar com Moisés sobre a aflição que a sua irmã foi afligida, diz assim, em Números 12, 12. Na terri Kameit, não deixe ela ser como alguém que está morta. Olha aí, ó. Já vocês vão vendo a conexão que está fazendo? Ó. Não deixe ela ser como alguém que está morta. Como assim está morta? Mas que tipo de pessoa morta? Que tipo de morte? Né? Como assim? Vamos lá, continuando a palavra em Números 12, 12. Asher betzito merehem imo, que ela não seja como uma criança que vem para fora do ventre de sua mãe. Olha que interessante esse versículo aqui, às vezes a gente não para pensar. O que significa não ser como uma criança que vem para fora do ventre de sua mãe? O que significa isso? Tipo, para vocês agora pode ser uma palavra nova. Vayahel Hatsi Bessarô. Então, esse versículo aqui, ele está falando, traduzindo essa explicativa, Asher betzito merehem imo, que ela não seja como uma criança que vem para fora do ventre de sua mãe, ele está querendo dizer assim, talvez não esteja aqui na explicativa total, né? Mas está querendo dizer assim, não seja como uma criança que está nascendo morta. Essa morte é que tem ligação com o entendimento desse versículo. Não seja como uma criança que está nascendo morta. Entendeu? E daí, se nós buscarmos lá no Google, né? Você coloca lá a palavra natimorto, uma palavra talvez para alguns aqui possa soar como uma palavra nova, sim? Não, essa palavra realmente existe, natimorto, natimorta, né? O que significa natimorto? Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. É a morte de um feto após 20 semanas de gravidez. O natimorto, né? Então entendemos que a Metzorá não é apenas como alguém que morreu, mas como alguém que nunca conseguiu estar fora do útero com vida. É exatamente este entendimento aqui que é a luz do entendimento de Números 12, 12.
É exatamente essas palavras que foram faladas ali em Números 12, 12. Asher, Betzô, Merehem e Mo. Entenderam? O que aconteceu no Egito na 10ª praga? A saída do Egito, já sabemos, foi como uma experiência de nascimento. Preste atenção, agora a coisa vai começar a ficar interessante. Preste atenção. Como uma experiência de nascimento. Voltando ao sacrifício, ao Corban de Pessa, há a oferta que precisa ser comida, a palavra diz assim: vocês vão assar bem assado, vocês não podem comer o cordeiro, ele tem que ser perfeito, e vocês vão comer o cordeiro inteiro. Vocês não podem deixar algumas partes de lado. Claro, se limpa ele tudo direitinho, né? Mas a parte de carne, vocês vão comer todo, né? E tem, segundo a tradição, etc., e segundo a Torá oral, diz que existe até um jeito de você preparar esse cordeiro que ele fica, as pernas assim dobradas e a cabeça dele fica entre os joelhos, assim, existe todo um procedimento, né, um ritual de você preparar e assar esse cordeiro de Pessa. Então, voltando ao Corban de Pessa, a oferta que precisa ser comida com a cabeça do animal dobrada sobre seus joelhos. Esse é um detalhe importante. Como se estivesse... Qual que é o entendimento? Por que ele tem que ser assim, feito dessa forma? Posição fetal. Posição fetal. Né? Nós lá... Todos já sabem qual que é essa posição, né? Então, e precisa haver sangue pintado na verga nos umbrais das portas, agora presta atenção aqui que interessante, todos os lados da porta, né, as laterais, a parte de cima, onde tem ali a madeira, as laterais, todos os lados da porta são manchados, pintados de sangue, sangue do cordeiro. Do mesmo cordeiro que daí depois eles iriam assar e comer, né? Então, presta atenção agora. Onde que essas famílias, essas pessoas estão? Então tem a porta diz que é de uma casa. Entende-se que é de uma casa. E eles ficam do lado de fora, celebrando essa Páscoa lá fora, assim, no gramado, ao ar livre, tomando uma luz de estrelas da lua? Ou ficam dentro da casa? Dentro da casa. Então, olha, presta atenção aqui, ó. E ficamos atrás, dentro daquela porta, atrás daquela porta, nas casas, e esperamos mais um pouquinho. Então, eles vão comer a Pessa, não às 3 horas da madrugada, eles vão comer a Pessa de noite, depois do pôr do sol. Mas eles não podem, eles ficam esperando para sair da casa a noite toda. Olha o que diz a palavra. Lo teitzu ish mipetar beito ad boker. Ninguém pode passar por aquela porta até amanhecer o dia. E pela manhã correremos para fora. Que é quando o Eterno manda ele mesmo, quer dizer, ele manda um anjo, né, envia um anjo lá, um anjo da morte. Ele mesmo diz, né, eu mesmo. Então, que horas que ele manda? Já viram falar em midnight? Meia-noite. Então, essa situação não lembra alguma coisa para vocês? Que vocês ficam num lugar e esperam dentro, o feto, quando está no útero, fica esperando 9 meses. E daí, de uma forma rápida, não leva mais 9 meses, nem mais 1 mês para nascer. É muito rápido para nascer. A espera é longa, mas o nascimento é rápido, né? O parto é rápido.
Tem partos até que a mulher não consegue nem chegar no hospital. Acontece parto no carro. Essa situação não parece um nascimento? É como esperar, como eu falei para vocês, esperar, até que de forma rápida acontece o nascimento. Bum! Nasceu, Baruch Hashem. Nasceu então a nação de Israel. Nasce nesse momento. Isso aqui é muito... nunca foi falado disso aqui. Quando que nasceu a nação de Israel? Na história e no momento histórico bíblico. Exatamente nesse momento. Isso é muito importante, irmão. Nunca esqueçam disso. É o nascimento na nação de Israel. Nasceu então uma comunidade naquela noite, a comunidade de Israel. Baruch Hashem. Os filhos de Israel não eram mais grupos de pessoas, um grupo lá, um grupo acolá, um grupo ali, um grupo aqui. Não. Agora eles eram um grupo unidos. Agora é um grupo unidos, fortes, e agora eles se tornam uma nação. Baruch Hashem. Quando eles saem de manhã, saem depressa. O Hashem diz, saiam rápido. Inclusive não deu nem tempo do pão levedar. Pães asmos. Por quê? Porque o nascimento ele é rápido. Entendeu? Mais um detalhe. Por que a gente come pão asmo? Porque o nascimento ele é rápido. O nascimento individual e o nascimento da nação. Né? Por outro lado, de acordo com Êxodo 12:30, não haveria um lar egípcio em que não tivesse um morto. No mesmo momento que era vitória, que era vida, que era nascimento de uma nação, havia muito choro, muito pranto de pais e de mães egípcias, dos seus filhos, todos os egípcios, os filhos, né, os primogênitos, mortos nas casas. Um contraste muito grande naquele momento ali. Muito pranto e choro e muita alegria da liberdade. Contraste, né? Baseado nisso, se os lares fossem como o ventre de Israel, então as casas eram como útero para o Egito também, sim. Isto é, os egípcios que morreram nessas casas eram como um natimorto. Lembra que falei do natimorto? Então, os egípcios que não nasceram, ou nasceram mortos, é exatamente isso aí. Se encaixa perfeitamente com o natimorto naquela noite lá. O que significa ser uma comunidade, queridos? Eu falei isso no começo para vocês, vamos repetir aqui. Os links, né, as ligações que ajudam uma comunidade a sobreviver no tempo são, na verdade, lembra que falei para vocês? Nasceu o primogênito. Baruch Hashem, nasceu meu primeiro filho. Ele é o primeiro, é o elo forte. É aquele que vai estar dizendo, nossa, a partir de você vai começar uma nação, uma geração. É o primeiro. A partir dele vem depois vem os irmãozinhos, e ele vai ser uma coluna para os irmãozinhos. Ele vai ensinar os irmãozinhos. Inclusive os pais que perecem, fica lá o irmão como pai, como um tutor para os irmãos. Quantas famílias têm esse tipo de situação? Que fica lá o primogênito, como uma espécie de tutor, de pai ou de mãe para os irmãos. É assim ou não é? É assim mesmo. E então a missão do primogênito também é importante, né? Os links que o primogênito, as crianças líderes, são eles que ajudam a transferir a cultura da comunidade de uma geração para outra geração. Por isso que o Eterno se agrada muito, os primogênitos são meus. Então existe uma bênção de Hashem para os primogênitos, para que a próxima geração que vem dele seja abençoada por ele. E por ele, porque Hashem está com ele. Eles são a ponte entre uma geração e outra geração. Foi aquela ponte que o Egito perdeu naquela noite. Presta atenção. Está sendo isso bênção para Israel? Está sendo o princípio de uma geração que vem através deles para frente? Mas está estagnando o Egito.
Porque os primogênitos estão perecendo naquele momento. Está estagnando o Egito. Então foi aquela ponte que o Egito perdeu naquela noite. E sem eles, sem o primogênito, a própria comunidade começa a se degradar, a ficar natimorta. Essa que é a verdade, irmãos. Tanto o Egito como Israel passaram por um processo de nascimento, o qual foi bem sucedido para Israel e foi um verdadeiro fracasso para o Egito. Um verdadeiro fracasso para o Egito. Não é aqui. Inclusive, eu achei tremendo. Provavelmente é nesse slide que eu achei tremendo, assim, quando cada vez que se fala de Egito é, sabe, você lembra assim, a morte, claro, tem, muitos egípcios, né, nasceram de novo, ou podem nascer de novo, ou nascer de cima, consertando, né, nascer de cima, mas você lembra assim de morte, de peso, de opressão, né? Mas talvez não fosse apenas, e a palavra de Hashem não falha nem para essa questão. Nós vamos comentar aqui já nesse slide, vocês vão ver que interessantíssimo, muito interessante. Demora anos para enxergar algumas coisas, né? Mas talvez não fosse apenas no nível comunitário, mas no nível individual também. Provavelmente foi assim que o primogênito egípcio, morreu, e é assim que o primogênito hebreu vive. Vamos lá, Êxodo 13:2, cita: Kadesh li kol behar peter kol rehem. Santifica para mim. Olha, que eu já tinha falado para vocês. Santifica para mim os primogênitos de Israel. Santifica para mim os primogênitos de Israel. Então isso, o Eterno já tinha pedido que fosse feito isso antes, né? Santificar os primogênitos antes desse momento. Então Hashem fornece uma justificativa. Lihu, para mim é. Hashem age como se os primogênitos de repente são dele. Isto é, eles são um por um, como que se fossem de Hashem, um por um. Então, aí que entra a questão não só comunitária que falei para vocês, né, a responsabilidade nossa de nos relacionarmos com a comunidade, né, congregação, como a força e a função individual de cada primogênito para com a sua família e para com a sua comunidade. Ele como indivíduo, né? Obrigado, querido. Vamos lá. Hashem poderia ter matado todos os primogênitos, mas parece que eles eram separados por Hashem. Ele poderia ter matado, sim ou não? Claro que poderia. Mas ele Hashem honrou a questão de ele ter ordenado, né, que os primogênitos fossem separados para ele. Mas o Eterno os possui agora. Essa é uma maneira de dizer isso aí, essa questão. Porém, há uma maneira mais profunda que confirma que o primogênito é dele. Mais profunda do que nós já comentamos agora, que o primogênito é de Hashem. Voltemos para a palavra natimorto, a noção de que o Egito experimentou um negar. Nós já sabemos, já falamos sobre negar, que é praga, né, que é aflição, de que eles eram, de certa forma, a Metzorá original naquela noite, o natimorto original, né? Então, vocês fizeram
essa conexão, entenderam agora essa conexão? De que eles eram, de certa forma, a Metzorá, a praga, que eles eram a Metzorá original, naquela noite, o natimorto, né? O natimorto. O que isso significa, então? Que há uma visão de comunidade, porém há uma visão individual também. A questão é que todos os primogênitos do Egito e de Israel experimentaram naquela noite uma... Preste atenção nessa questão aqui, que é muito, muito importante agora. É a comprovação e a confirmação de Hashem, segundo o que aconteceu ali no momento, naquela madrugada, naquela noite ali, quando o Eterno manda o anjo exterminador lá, o anjo dele, exterminador, retroativa, quando ele diz assim, a questão é que todos os primogênitos do Egito e de Israel experimentaram naquela noite uma validação retroativa de seus próprios nascimentos, ter sobrevivido àquela noite. Ter sobrevivido naquela noite significa que o nascimento foi validado, foi um nascimento ok, a criança nasceu em bom estado, todos alegres, maravilha, tal. Foi uma vitória, um sucesso, um nascimento, um parto de sucesso, digamos assim. Nenhum problema, nasceu direitinho, né? Então, o fato de quem sobreviveu ao anjo exterminador lá, o nascimento é validado. Esse nascimento é validado. Agora, quem não sobreviveu... Presta atenção aqui agora. Isso que eu queria comentar com vocês, que eu achei tremendo, simplesmente tremendo, assim como a gente... né? Presta atenção, Êxodo 11:5, quem entende ali de hebraico, né? O Pedro, etc. Olha, Êxodo 11:5. Umeit kol behor. Eu escrevi até em hebraico, fiz questão de escrever em hebraico ali. Umeit kol behor. Umeit kol behor, se você pegar a Torá aqui, está escrito essas palavras nessa Torá. Umeit kol behor. Só que a tradução nessa Torá também não está certa. O Pedro já sabe, acho que qual que é a tradução. Umeit kol behor significa que os primogênitos, eles estão no presente, eles estão mortos. Não significa que na João Ferreira de Almeida diz que os primogênitos morrerão, os primogênitos do Egito morrerão. Já diz que os primogênitos do Egito estão mortos. Já entenderam aonde eu quero chegar, irmãos? Eu preciso explicar mais que isso? Entenderam onde eu quero chegar? Por isso que quando a gente fala que o Eterno nos tirou com o braço forte, Ele nos tirou do Egito, porque Egito é morte, é estar morto, é estar estagnado, é estar opresso, é estar não livre, é estar na prisão, é estar com peso, com opressão, com tudo de ruim mais um pouco. É morte. Então Egito significa trevas. Essa que é a mensagem dessa palavra aqui, está falando de trevas, está falando que é morte, sempre é morte. Está falando no sentido espiritual, claro, né? Vamos separar as coisas. Muitos egípcios, inclusive, têm promessas lá em Zacarias 14, que os egípcios que levarem, se eles mandarem representantes oficiais para Jerusalém na festa de Sucote, verá bênção sobre o Egito. Mas se não forem representantes oficiais do Egito para Jerusalém na festa de Sucote, ficará 1 ano sem cair uma gota de chuva, além das pragas que tiveram lá, vão vir de novo. Não só para o Egito, como todas as nações. Isso é muito sério. É muito sério isso aí. Então, quando o Eterno fala, todos os primogênitos já estão mortos, os primogênitos do Egito. Diferente da palavra, veiamut kol behar, que é todo primogênito morrerá, que é a tradução que nós temos ali.
A tradução está errada. A tradução certa, Pedro, todos os primogênitos já estão mortos. Eu achei tremendo essa parte aí. Baruch Hashem. Então, se você não sobreviveu, né, o nascimento é invalidado. Não tem nascimento. Alguém que nasce morto? Que nascimento é esse? É como se você não tivesse nascido, é um natimorto. Isso que aconteceu com os egípcios, com os primogênitos dos egípcios. E os que sobreviveram foram os que haviam celebrado Pessar. Ah, Roche. Agora que entendi porque eles sobreviveram. Baruch Hashem. Os que sobreviveram foram os que haviam celebrado Pessar. Baruch Hashem. Nós podíamos terminar aqui a Parashá. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Participaram da ceia do Cordeiro de Pessar. O que participaram da ceia do Cordeiro? Comeram o Cordeiro assado. Comeram os pães ázimos, porque, né? E das ervas amargas. Agora faz sentido que o modelo para a Tahará HaMetzorá, a purificação da lepra, deve vir do Corban de Pessar. Não ficou muito mais fácil agora de entender a conexão fortíssima que tem de Pessar com a lepra? Mas não terminou ainda. Eu vou confirmar agora na palavra, na outra metade ali, o que significa o sacrifício do cordeiro purificando a lepra. Né? Vamos. Então a oferta de Pessar era o dispositivo através do qual o nosso primogênito se livrou de ser um natimorto. Baruch Hashem. E os egípcios não estavam nem aí, não participaram de Pessar, os egípcios. Mas podem participar. Podem participar. São bem-vindos para participar. Aqui é a sinagoga Sarel? Quem é você? Eu sou um egípcio. Posso entrar? Pode, você é bem-vindo. Baruch Hashem. Eu quero estudar a Torá. Você é bem-vindo. Mas eu sou do Egito. É bem-vindo. Baruch Hashem. A oferta de Pessar era o dispositivo através do qual nosso primogênito se livrou de ser um natimorto. A oferta de Pessar era o dispositivo através do qual nosso primogênito se livrou de ser um natimorto. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Agora a confirmação na nova aliança da eficácia do Cordeiro Pascal com a lepra. Para confirmar, assim, de forma espiritual, de forma, através do Mashiach, exatamente tudo o que nós estudamos em todos esses slides aí. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas feridas, as tuas chagas, a tua lepra. Diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo... Falando de Sião, né? O Eterno falando de Sião, que chamaram a repudiada dizendo assim, Sião, já ninguém pergunta por ela não tem nem valor mais, não queremos nem saber dela, ninguém pergunta, ninguém fala dela. De tão assim, em pecados que estava, né? Mas o Eterno diz assim, lá na primeira frase, te restaurarei a saúde e te curarei as tuas feridas. Baruch Hashem. Como? Enviando o Mashiach. Olha aqui. Lucas 17, 12 e 15. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro de Yeshua 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Yeshua, mestre, Rabi, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Hashem em alta voz. Baruch Hashem.
Lucas 17, 12 a 15. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Yeshua, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: sim, eu quero. Imagine, Yeshua, se tu queres me curar, é tudo que ele queria. Ele veio para curar os leprosos, para curar as nossas feridas, para curar os enfermos. Ele veio para isso. Ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, para os leprosos. E Yeshua, estendendo a mão, tomou, dizendo: claro que eu quero, meu irmão, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então o Machia: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra teu sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Baruch Hashem. Amém. Eterno abençoe cada um de vocês.